Fala pessoal, bem-vindos ao canal EXPX. A fração irredutível que gera uma dízima periódica recebe o nome de fração geratriz. Nessa videoaula eu explico 3 maneiras diferentes de se obter a fração geratriz. Vale a pena conferir. Bora lá! Bom galera, tá aí a nossa dízima 3,2757575 reticências e queremos saber qual é a fração que corresponde a essa dízima. Pelo primeiro modo, eu vou recorrer a um recurso algébrico que é o seguinte: eu vou escrever x igual a minha dízima. Aquela barrinha em cima do 75 significa que ele se repete infinitamente. E agora eu vou levar a vírgula para imediatamente após o primeiro período. O período é a parte que se repete, ou seja, o 75. Então, eu estou levando a vírgula para imediatamente após o primeiro 75. E ao fazer isso, ficamos com 3.275. Só que a gente não pode se esquecer que depois da vírgula, nós temos infinitos 75 se repetindo. Então, eu tenho que escrever aqui, vírgula 75 barra. Quando eu fiz isso no segundo membro, ou seja, quando eu desloquei a vírgula 3 casas para a direita, eu multipliquei o segundo membro por 1000. E para permanecer com a igualdade, eu tenho que fazer a mesma coisa no primeiro membro, ou seja, multiplicar o primeiro membro por 1000. E fazendo x vezes 1000, ficamos com 1000x. Agora, eu vou levar a vírgula para imediatamente antes do primeiro período. E, ao fazer isso, ficamos com 32,75 barra. Em relação à primeira expressão, a vírgula foi deslocada uma casa para a direita, ou seja, eu multipliquei o segundo membro por 10. E para permanecer com a igualdade, eu faço a mesma coisa com o primeiro membro. E fazendo x vezes 10, ficamos com 10x. Agora, eu vou subtrair membro a membro essas duas últimas expressões. Quando eu fizer vírgula 75 barra menos vírgula 75 barra, a dízima periódica vai se cancelar. Agora eu faço 3.275 menos 32, que dá 3.243. Escrevo igual embaixo de igual e faço 1000x menos 10x, que dá 990x. E agora basta isolar o x, porque o x é minha dízima, é o x que eu quero descobrir o valor. Então, vou levar o 990 dividindo, ficamos então com essa igualdade que está aí na tela. Agora, eu vou simplificar numerador e denominador por 3, porque no numerador a soma dos algarismos dá 12, 12 é divisível por 3, então 3.243 também é, e somando os algarismos do 990 dá 18, 18 é divisível por 3, então 990 também é. Então, fazendo a simplificação, ficamos com 1081 sobre 330, que é a nossa resposta. Então, essa é a fração que gera a nossa dízima. Então, está terminado pelo primeiro modo. Agora, pelo segundo modo, eu vou aplicar uma regrinha que é o seguinte. Temos aí a nossa dízima. Eu vou separar a parte inteira da parte não inteira. Ficamos, então, com essa soma que está aí na tela.
Após a vírgula, os algarismos que não se repetem constituem a parte não periódica. Então, o 2 é minha parte não periódica. E os algarismos que se repetem infinitamente constituem o período. Então, o meu período é o 75. Então, agora eu vou copiar aquele 3 mais e vou aplicar a regrinha na parte não inteira. A regrinha diz o seguinte: no numerador, nós escrevemos a parte não periódica, então eu escrevo o 2, seguida de um período, então seguida do 75, menos a parte não periódica, então 2. E no denominador eu escrevo tantos 9 quantos forem os algarismos do período. O meu período tem 2 algarismos, que são o 7 e o 5. Então, eu escrevo 2 noves. E esses noves são seguidos de tantos zeros quantos forem os algarismos da parte não periódica. A minha parte não periódica tem um único algarismo, que é o 2, então esses noves ficam seguidos de um único zero. Então, está aplicada a regrinha. Agora, eu vou fazer a operação que está ali no numerador. 275 menos 2 fica 273. Eu vou simplificar essa fração dividindo numerador e denominador por 3. Então, ficamos com 3 mais 273 por 3 fica 91 e 990 por 3 fica 330. Não está escrito, mas embaixo daquele 3 nós temos o denominador 1 e eu vou obter uma fração equivalente a 3 sobre 1 com o denominador 330, para que eu possa somar essas frações. Então, eu vou multiplicar o meu denominador por 330. 1 vezes 330 fica 330. E para não alterar o valor da fração, eu multiplico também o numerador por 330. 3 vezes 330 fica 990. Copiando o mais 91 sobre 330, agora basta eu conservar o denominador 330 e somar os numeradores, fazendo 990 mais 91 dá 1081. Então, terminamos também pelo segundo modo e está aí a nossa resposta. Agora, pelo terceiro modo, eu vou usar progressão geométrica. Está aí a nossa dízima. Eu vou separá-la nessa soma que está aí na tela, transformando o 3,2 em fração. Para isso, eu vou multiplicá-lo por 10 e dividi-lo por 10. Então, fica 32 sobre 10. Simplificando a fração por 2, ficamos com 16 quintos. E essa segunda parcela eu vou decompô-la numa soma infinita, que é essa soma que está aí na tela. Observem que, se você somar essas parcelas, você vai obter o 0,0757575 reticências. E agora, eu vou escrever esses números que estão englobados pela chave na forma de fração. Para começar, temos que o 0,075 fica 75 sobre 1000. Por quê? Para levar a vírgula para depois do 75, eu multipliquei o número por 1000. Porque a vírgula andou 3 casas para a direita. E para não alterar o valor dele, eu divido por 1000. Então, 0,075 é 75 sobre 1000. E
Fazendo a mesma coisa com os demais, ficamos com 75 sobre 100 mil, 75 sobre 10 milhões e 75 sobre 1 bilhão. Reticências porque são infinitas parcelas. Observe que nessa sequência de números, de um termo para o outro, a fração está sendo multiplicada por 1/100º. Sempre por 1/100º. E numa sequência em que cada termo é obtido multiplicando-se o anterior por um valor constante, essa sequência recebe o nome de PG ou progressão geométrica. Temos aí então na tela uma PG. E se eu somar os infinitos termos dessa PG, eu vou obter a fração que corresponde àquele meu 0,075757575. Então, primeira coisa, a minha PG é infinita. Segunda coisa, a razão dela, que é o valor pelo qual eu multiplico um termo para obter o seguinte, essa razão é 1 sobre 100, ou seja, é uma razão situada entre -1 e 1. E o primeiro termo dessa minha PG é 75 sobre 1000. E existe uma fórmula que me permite calcular a soma dos infinitos termos de uma PG infinita com razão entre -1 e 1. Que é o que se aplica nesse caso. Então, a nossa fórmula é soma igual a A1 sobre 1 menos Q, onde A1 é o primeiro termo e Q é a razão. Então, trocando na fórmula, A1 é 75 sobre 1000 sobre 1 menos a razão 1 sobre 100. Agora, para efetuar aquela subtração que está no denominador, eu vou trocar o 1 por 100 sobre 100. Fazendo, então, a subtração do denominador, 100 sobre 100 menos 1 sobre 100 dá 99 sobre 100. Temos agora uma divisão de frações. Eu vou repetir a primeira, que é 75 sobre 1000, e multiplicar pelo inverso da segunda. Fica, então, vezes 100 sobre 99. Agora eu vou simplificar o 75 e o 99 por 3 e o 100 e o 1000 por 100. Temos, então, que 75 por 3 dá 25, 1000 por 100 fica 10, 100 por 100 dá 1, não precisa escrever, e 99 por 3 dá 33. Ficamos, então, com 10 vezes 33 no denominador. Agora, eu vou simplificar o 25 e o 10, dividindo ambos por 5. 25 por 5 dá 5. 10 por 5 dá 2 e vou copiar aquele vezes 33. E fazendo a multiplicação que está no denominador, temos que isso é igual a 5 sobre 66. Agora, vamos retomar o que eu escrevi lá no início. Temos aí a nossa dízima e eu separei a dízima nessa soma que está aí na tela. Nós vimos lá no início que o 3,2 é 16 quintos e acabamos de ver que, somando as infinitas parcelas, a gente obtém o 0,0757575 reticências e essa soma ela deu 5 sobre 66. Agora, vamos tirar o MMC entre 5 e 66.
Como eles são primos entre si, ou seja, o MDC entre eles é 1, o MMC vai ser 5 vezes 66, que dá 330. 330 dividido por 5 vai dar 66, que vai multiplicar o 16 que já estava lá. Mais 330 dividido por 66 dá 5, que vai multiplicar o 5 que já estava lá. Agora, eu vou conservar esse denominador 330 e vou fazer as multiplicações do numerador. 66 vezes 16 dá 1056, mais 5 vezes 5 dá 25, e fazendo a soma do numerador, ficamos com 1081 sobre 330. 1081 e 330 são primos entre si, então não há como simplificar essa fração, e com isso terminamos. Bora! Isso aí, galera! Espero ter contribuído para o aprendizado de vocês. Em caso de dúvidas, deixem nos comentários e, se puderem dar aquela força ao meu trabalho, curtindo e compartilhando este vídeo e inscrevendo-se no canal, eu agradeço. Valeu, forte abraço e até uma próxima!